Olá pessoal, eu sou o Marcos. Eu quero falar para vocês agora sobre a avaliação na educação à distância. Mas a gente não pode falar de avaliação sem antes falar da educação à distância, do EAD, como se costuma dizer por aí. Então, passando os conceitos rapidamente aqui para vocês sobre a história, a modalidade do EAD, eu posso dizer o seguinte, que definir EAD, não existe um conceito universal do que é EAD. Por quê? Porque ao longo do tempo, o ensino à distância ele passou por uma evolução, tanto em termos de metodologia, quanto também em termos de tecnologias. Novas tecnologias foram surgindo com o tempo, e por isso, várias formas de se utilizar, de se aplicar o EAD foram utilizadas. Então, o que eu posso mostrar para vocês aqui, eu gostaria de mostrar, na realidade, são duas definições de lei nacional que a gente tem a respeito do EAD. Um decreto de 1998 e outro de 2005, que é o mais recente que a gente tem no Brasil. O mais importante aqui, que eu gostaria de ressaltar para vocês, primeiro fala o seguinte, que o EAD é uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, ou seja, o aluno está lá remotamente, está longe do professor, e ele aprende sozinho com o material que lhe é disponibilizado. O outro decreto, o 5562, ele fala que o EAD ele possui atividades educativas em lugares ou tempos diversos. O que é que isso quer dizer? Lugares diversos, tempos diversos, eu até questionaria esse ou aqui, porque na verdade lugares sempre são, sempre existe uma defasagem de lugar entre o professor e o aluno. O próprio nome já define, ensino à distância. Mas o tempo, realmente, ele pode ora ser defasado ou não, ora não. Então, o aluno, ele pode estar, por exemplo, assistindo um módulo ao vivo, com uma transmissão via satélite, por exemplo, ou então pode estar assistindo em tempo real. Mas o mais importante que eu quero ressaltar aqui para vocês é o seguinte, reparem que ambos os conceitos, eles frisam isso daqui, ó. Diferentes suportes de informação utilizados isoladamente ou combinados, no decreto de 98. E no decreto de 2005, nos processos de ensino e aprendizagem, ocorre a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação. Então, quer dizer, a gente está falando de uso de tecnologias. E aí, quando a gente fala de ensino à distância, é interessante notar que vem logo à nossa cabeça, pelo menos na maioria de nós, que ensino à distância é aquele cenário de uma sala branca, bonita, com todo mundo por trás de um computador postando em um fórum, um blog, um chat, etc. Ou então um telão e todo mundo assistindo uma aula ao vivo, transmitida via satélite de um professor que está bem longe. Mas na realidade o EAD ele vem muito antes disso. O EAD, ele, se você reparar bem, muitos historiadores falam que o homem, os sumérios, os egípcios, os gregos, eles já se utilizavam de milhares e milhares de pessoas para transmitir o conhecimento, para vencer a barreira da distância no ensino e no aprendizado. Então já existia o EAD através do uso de cartas. O próprio São Paulo, as cartas dos apóstolos de Jesus Cristo, São Paulo, João, etc., eles escreviam cartas para transmitir o ensinamento de Cristo para nações, né? Então você já tinha uma espécie de EAD. O que aconteceu bem mais de um tempo para cá? Em 1680 aconteceu a Revolução dos Correios. E algumas décadas depois, em 1724, o EAD pegou esse trem, pegou esse embalo. E então o primeiro curso de EAD em termos de Correios foi em 1724. Rádio, que hoje é um negócio que a gente escuta pela internet, né? Na década de 20, em 1923, o primeiro registro de ensino à distância por rádio foi em 1923, numa rádio de Boston, nos Estados Unidos. Aconteceu no mesmo período, mais ou menos, aqui no Brasil também, né? Depois, ensino à distância por telefone, já em 1939, né? Foi o primeiro curso oferecido para alunos por telefone. Nessa época, mais ou menos, em 1940, vocês não vão acreditar nisso, mas existia 2 milhões de alunos matriculados em cursos superiores na Rússia fazendo curso à distância, curso de graduação à distância. Então vejam como uma coisa é bem antiga, não é tão nova assim não. Olhem só o Mao Tse aí. Em 1960, a China fundou a Beijing Television College, que foi o primeiro registro na história da humanidade aí de curso à distância feito via televisão.
Então, no Brasil, o primeiro registro, como eu já falei para vocês, foi a Rádio Educativa Carioca, em 1923. E depois disso, vários órgãos governamentais, vários órgãos privados, como o MEC, o INPE, a Embratel, entre tantos outros, se utilizaram dessas tecnologias para propagar o ensino à distância, para fazer o ensino à distância acontecer no Brasil. Agora, é muito importante ressaltar o seguinte, gente, o surgimento de um novo meio, ele não elimina meios anteriores. Não é porque hoje a gente tem uma transmissão via satélite que a carta não pode mais ser utilizada, o material impresso, melhor dizendo, ele não pode mais ser utilizado como ferramenta para ensino à distância. Então, eu poderia, em cima do que eu falei para vocês, dividir o ensino à distância em 4 etapas, em 4 gerações. A primeira geração é o quê? É a do material impresso. Carta, o aluno recebe o material impresso, faz as provas, etc., tudo escrito e envia de volta para o professor que está longe. O segundo é a parte do material impresso, rádio e televisão. Esses 3 juntos formam uma segunda geração. O terceiro seria a geração de computadores, em que você tem o ensino à distância assistido por computadores. E, por fim, o famoso e-learning, que está tão em voga, que tanta gente fala agora, que seria, então, o ensino à distância através da internet. É importante ressaltar que a criação de tecnologias no ensino à distância, ela reduziu a distância pedagógica. Por quê? Porque hoje, com novas tecnologias, a gente tem mais recursos. Por exemplo, na internet, a gente tem os ambientes virtuais de aprendizagem, os AVAs. E os AVAs, aí tem várias plataformas que podem suportar os ambientes virtuais de aprendizagem, o Moodle, o Teleduc, o eProInfo, o Roda, a Nave, entre tantos outros. Então a coisa evoluiu bastante de lá para cá. Vamos falar então sobre modelos e finalidades do EAD. Peters, um autor da área, ele escreveu em 2003 um artigo que falava o seguinte, que existem alguns modelos de EAD que a gente pode definir como os seguintes: a preparação para exames. Preparação para exames é o quê? O aluno estuda longe para obter um certificado. Ponto. A educação por correspondência, que é o mais antigo que tem, né? Talvez os nossos avós tenham feito, não sei, quem sabe, né? Mas são os mais antigos que tem. Mas existem, eles ainda existem, né? Depois o multimídia, que eu já falei para vocês, foi a segunda geração, material impresso, TV e rádio. Aqui no Brasil ficou muito comum, aquele pessoal que acorda às 6 da manhã vai se lembrar, né? Ficou muito comum os telecursos, né? Eles se encaixam nessa categoria de multimídia. Depois a educação à distância em grupos. Tem universidades do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, inclusive, tem de grupos que se reúnem em frente a uma tela para estudar um módulo, geralmente fica um professor por perto e no final algum exercício é aplicado para eles. Tem a questão do aluno autônomo. Esse caso é bem interessante, né? Tem algumas universidades que aplicam também. O aluno autônomo, o que é que acontece? Ele determina o que é que ele vai estudar, como e quando. Aliás, ele mede a eficácia dele durante o curso. E aí, nesse caso, o professor, o tutor, ele serve mais como um guru, como um direcionador desse aluno. Depois, o ensino à distância é baseado na rede. E aí a gente fala de internet, né? A internet propriamente dita. E, por último, a sala tecnologicamente estendida. O que é essa sala tecnologicamente estendida? São as salas em que você tem a transmissão de um sinal via satélite, uma aula ao vivo, por exemplo. Agora, em pós-graduação, é muito comum, tem muitas instituições famosas no Brasil se utilizando desse método aí. Agora, falando da avaliação no ensino à distância propriamente dita, né? Reparem o seguinte, gente, a gente tem que ter muito claro que quando a gente fala de avaliação em EAD, existem 3 tipos de avaliação. Geralmente a gente pensa a avaliação do aluno, vou fazer prova, aquela coisa, não. Existem 3 tipos. Existe a avaliação de alunos, né? Aí realmente é o que a maioria das pessoas pensam, em que você realmente avalia o grau de aprendizado, o quanto de conhecimento foi adquirido pelo aluno. Você tem a avaliação de formação, ou seja, o curso proposto, o que foi proposto inicialmente, até por meio de contrato, foi cumprido? Os objetivos propostos foram cumpridos? Então, esse tipo de avaliação é a avaliação de formação do EAD. E, por último, a avaliação de sistema.
Então, quer dizer, todas as ferramentas, as tecnologias relacionadas àquele curso de ensino à distância são avaliadas aqui na avaliação do sistema. Então, por exemplo, a transmissão está boa, o professor tem uma boa dicção, a transmissão de dados, a conexão cai quando eu tento postar um feedback em um fórum e assim por diante. Isso daí é avaliado na terceira parte aqui, que é a avaliação de sistema, ok? E é importante vocês terem consciência que o decreto 5622 de 2005, que eu mostrei lá atrás para vocês, ele fala que a avaliação de alunos no EAD, ela tem que ser feita no final de cada curso e de forma presencial. Ou seja, nosso colega mostrou ainda agora para vocês que existe o método avaliação somativa, né, em que você tem simplesmente um retorno, ponto final. Né? E é isso que vai até de encontro à avaliação formativa. Né? Tudo bem, elas não são opostas, cada uma tem a sua finalidade, mas hoje no EAD a tendência para a avaliação formativa, como a gente já viu e ainda vai ver daqui a pouco novamente, ela é muito mais forte. A gente precisa de um feedback constante, de um feedback, eu diria, crônico, para a gente poder ter consciência clara de como o curso pode evoluir. Afinal, tem muita tecnologia envolvida. E falando dessas tecnologias, a gente tem blogs, tem internet, fóruns, mídias sociais e assim por diante. Hoje, realmente, os recursos eles vão muito além do que se imaginava há até poucos anos aí. Quais são essas ferramentas para avaliação de EAD que a gente pode utilizar? Teses e questionários, né, realizados em páginas HTML ou enviados por e-mails. Elaboração de composições, quer dizer, os alunos eles realizam ensaios curtos para você ter um feedback mais rápido, mais em curto prazo, de qual está sendo o nível de conhecimento adquirido do aluno. Uso de portfólios, né, você tem uma compilação de dados desenvolvidos pelos alunos, registros em diários das experiências dos alunos também, para eu acompanhar sempre como que eles estão evoluindo ao longo do curso. A construção de website, isso é legal, quer dizer, o próprio aluno constrói, né, um website, um modelo através de uma plataforma como o Moodle, para simular o ensinamento a alguém, a um determinado público-alvo, alunos-alvo. Né? Só que em todos esses casos, vocês podem ver, a gente falou de várias coisas aí, abordou várias coisas, mas em todos esses casos, a comunicação ela tem que ser crônica, ela tem que ser presente sempre no processo. Porque sem comunicação, eu não tenho feedback. E é disso que a gente vai falar agora na nossa próxima parte.